As medidas que o Brasil está tomando atualmente, elas são ideais para combater uma pandemia? Toda vez que tem um evento epidêmico, a primeira estratégia é o bloqueio. Foi o que se tentou fazer na cidade de Wuhan e lá eles pudessem resolver o ciclo da doença. Não foi possível. Então, qual é a melhor maneira de conter uma doença que tem alto indicador de transmissão, que pode levar muita gente ao mesmo tempo para o serviço hospitalar e isso provocar um colapso da rede de saúde? Quando todos os leitos de UTI estão ocupados, o paciente que teve um infarto, ele é indiretamente atingido porque ele não tem leito de UTI, o paciente que teve um AVC também, o paciente que teve um acidente de carro também, então elas geram uma reação em cadeia. É por isso que em Manaus, por exemplo, o número de óbitos cresceu tão rapidamente. Nem todos os óbitos são por Covid, mas se a gente estudar direitinho, vai perceber que são por causas relacionadas ao mau funcionamento do serviço, porque o sistema de saúde do Amazonas colapsou. Mas a gente diz o seguinte, para nós da epidemiologia, se o pico acontecer, o colapso vai acontecer. Então é melhor que o pico não chegue, que a gente tenha um ápice, ou seja, uma curva máxima, e essa curva caia depois de um período, mas sem sobrecarregar no limite máximo os serviços de saúde. Esse seria o nosso sonho, o ideal. É possível a gente prever quando que isso vai acabar e se a gente ainda vai sofrer esse pico? Sim, o problema é que muita gente está assistindo pela televisão eventos de outras cidades. Por exemplo, o vírus aconteceu em dezembro, dizem que até um pouco antes, novembro, lá na China. 3 meses depois, ele chegou no Brasil, ou seja, o pico chinês aconteceu, o pico de São Paulo, que foi o primeiro lugar que registrou, está acontecendo 3, 4 meses depois. Está acontecendo agora. São Paulo entrou em fase de aceleração. Outras cidades brasileiras que tiveram a infecção concomitantemente com São Paulo, como Ceará, Pernambuco, Brasília, Manaus, todas têm aeroportos internacionais com entrada e saída direta do país. Essas cidades foram as primeiras a serem acometidas e são exatamente as primeiras que estão com a exacerbação de casos. Muitas pessoas em cidades pequenas do interior estão assistindo e dizendo: isso é coisa da mídia, isso não é real. Por quê? Porque os casos na cidade delas ainda não aconteceram, ou se aconteceram, tem poucos dias. Ou seja, o pico nessas cidades vai acontecer daqui a 2, 3, 4 meses. Mas tudo isso pode mudar a depender do comportamento das pessoas, de respeitar ou não respeitar a regra de distanciamento social e outras medidas, outras regras impostas pela sociedade. Essa semana saiu uma pesquisa de que as síndromes respiratórias aumentaram, o número de casos aumentaram. A que deve essa explicação? Bem, nesse momento de pandemia, e por se tratar de uma doença viral provocada por um vírus que acomete letalmente um determinado número de pessoas, as pessoas que já tinham bronquite, que já tinham asma, por se tratar de grupo de risco, todas as vezes que elas sentem um sintoma, que antes elas ficavam em casa e controlavam com medicação doméstica, agora elas tendem a procurar o serviço hospitalar na dúvida se estão ou não com a Covid-19. Então é um evento até natural que pessoas com falta de ar ou com síndrome respiratória que não seja Covid também procurem as unidades de saúde. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Por nada, a gente agradece.